Início desta reunião, em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Vamos retomar a leitura que já fizemos no início desta reunião. Apocalipse 2, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como já foi dito, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre as igrejas mencionadas em Apocalipse, conhecidas como as igrejas da Ásia. Por que elas são chamadas de igrejas da Ásia? Porque o livro de Apocalipse foi dirigido a essas 7 igrejas. Veja aí, por favor, abra em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Veja que João, ele menciona, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, veja o que disse João apóstolo, as 7 igrejas que estão na Ásia. Veja, o livro de Apocalipse, ele tem, portanto, como destinatários originais, ou como destinatárias originais, essas 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Mas é bom dizer, irmãos, que nos tempos bíblicos havia 3 Ásias, por assim dizer. Havia o continente asiático, claro que engloba lá desde o Japão até a Turquia, passando ali também pela China, outros países, mas o grande continente asiático é chamado de Ásia. Mas também havia uma região que era chamada de Ásia Menor, onde estavam várias províncias romanas, como a Galácia, como a Capadócia, etc. E entre essas províncias estava também a província da Ásia. Então veja, havia a Ásia como continente, Ásia como uma região chamada Ásia Menor, e havia a Ásia como uma província dentro dessa região, e que tinha como capital Éfeso. Quando Paulo, por exemplo, desejou ir à Ásia, diz a Bíblia lá em Atos no capítulo 16, ele estava na Galácia. A Galácia já fazia parte da Ásia Menor, mas Paulo queria pregar na província da Ásia, que tinha como capital Éfeso. E diz a Bíblia ali que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não permitiu. Não era plano de Deus naquele momento, na segunda viagem missionária de Paulo. Somente na terceira é que Paulo, então, foi para a província da Ásia. Mas, meus irmãos, então, o livro de Apocalipse foi dirigido a essas 7 igrejas da Ásia. E é bom mencionar também que o livro de Apocalipse, ele está dividido em 3 partes. Porque nem tudo que está no livro de Apocalipse é relativo ao futuro.
O próprio livro de Apocalipse contém um versículo que nos apresenta essa divisão em 3 partes, envolvendo passado, presente e futuro. Abra aí, por gentileza, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Aproveitando que estamos com a Bíblia aberta no capítulo 1 de Apocalipse, veja o versículo 19. Veja o que Deus disse, o Senhor Jesus disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas, veja, depois destas, hão de acontecer, passado, presente e futuro. As coisas que João tinha visto, elas são alusivas, claro, ao que está no capítulo 1. Quando João estava na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado em espírito, e ele viu Jesus ali glorificado. Claro que ele não conseguiu manter os seus olhos fixos no Senhor Jesus, ele caiu como morto, mas ele pôde ali, mesmo olhando de relance, ele pôde ali descrever depois, na linguagem que nós podemos compreender, o que ele viu. Quando ele disse, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo como lã branca, os seus pés como latão reluzente, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e assim por diante. E ele então, quando viu o Senhor Jesus em glória, ele caiu como morto, mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus estendeu para ele a sua destra, a sua mão direita, ele disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Isso é o que está no capítulo 1, era o que João já tinha visto. Então veja, escreve o que tens visto, ele já tinha visto isso. Mas Jesus disse para João também: escreve as coisas que são. Isso aqui está relacionado às igrejas da Ásia, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E Jesus também disse: escreve as coisas que depois dessas, hão de acontecer. Aí já é o futuro. A partir do capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu, diz a Bíblia, e Deus começa a revelar ali inúmeras coisas relacionadas com o glorioso futuro da igreja do Senhor, mas também a respeito da grande tribulação e tantos outros eventos que vão se desencadear a partir do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, então, tendo isso em mente, é importante dizer também que, apesar de nós não sermos os destinatários originais dessas cartas, porque elas foram escritas, claro, àquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas da Ásia. Veja que havia muitas igrejas naquela época, mas Deus, que é soberano, ele elegeu essas 7 igrejas para serem as destinatárias, para receberem essa mensagem de Deus, que é bom dizer, não foi só para aquelas igrejas. O Senhor endereçou a elas, mas na verdade toda a mensagem praticamente, tirando, claro, as especificidades que eram ligadas àqueles dias, mas a maioria do que foi dito àquelas 7 igrejas, meus irmãos, na verdade é para nós. E por isso, em todas elas, ocorre a menção: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não foi apenas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é para nós também. É para a igreja de Cordovil também. É para a igreja de São Paulo também. É para a igreja do Paraná. É para a igreja lá na Europa, nos Estados Unidos. Meus irmãos, estas cartas, na verdade, são para nós. E é importante dizer que elas não são, na verdade, períodos. Muitos pensam que essas 7 cartas aludem a 7 períodos da história da igreja. Claro que alguém com muito esforço tem procurado harmonizar os períodos da história da igreja
com essas 7 igrejas, como que querendo dizer que a igreja começou bem e foi piorando até chegar à fase de hoje, que seria a fase de Laodiceia. Mas veja que a igreja de Éfeso não é, na verdade, a melhor igreja. Se alguém disser, por exemplo, não, Deus colocou da melhor para a pior. Mas Éfeso, a despeito de todas as qualidades que são mencionadas, e nós vamos aqui tomá-las como base daqui a pouco para uma meditação, mas apesar de todas as qualidades, Éfeso foi uma igreja que recebeu a reprovação do Senhor. Porque as 7 cartas, na verdade, elas estão divididas em 2 grupos. Os grupos daquelas igrejas que foram elogiadas e que deveriam conservar aquilo que já estavam fazendo. E o outro grupo, o grupo daquelas que não estavam agradando a Deus e precisavam se arrepender. Éfeso foi considerado uma dessas, que precisava se arrepender. Porque Jesus disse, tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Arrepende-te, pois, lembra-te de onde caíste, diz a Bíblia, e arrepende-te, arrepende-te. Apesar de todas as características, irmãos, há características que são maravilhosas, mas se nos faltar o principal, que era o que estava faltando àquela igreja, que era a manutenção do verdadeiro, do primeiro amor, daquele sentimento que todos os cristãos devem ter, não somente no princípio da sua conversão, mas por toda a vida. Se nos faltar isso, Paulo até falou, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é como se nós estivéssemos perdendo o nosso tempo, porque tudo tem que ser a base do amor. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui é necessário fazer essa introdução, porque nós estamos iniciando o assunto, e quando nós olhamos para essas 7 igrejas da Ásia, nós vemos também que o Senhor Jesus, para cada uma delas, ele se apresentou com um título diferente. Isso não foi por acaso, porque cada uma tinha uma necessidade especial. Veja, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela tinha muitas qualidades, mas faltava-lhe o principal, e Jesus se apresentou a ela, se revelou a ela, como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, diz a palavra, 7 castiçais de ouro. Para Esmirna, que era uma igreja que foi provada e venceu, e deveria manter-se fiel até o fim, até a morte, Jesus se revelou como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, e assim por diante. Eu não vou aqui mencionar todas as igrejas, mas eu estou aqui, assim de certa forma, aguçando a curiosidade dos irmãos, porque nós vamos estudar isso durante várias terças-feiras, e também a partir de abril, na escola dominical. Então os irmãos que já desejarem ler e estudar essas passagens, Apocalipse capítulo 2, versículo 3, os irmãos vão descobrir coisas maravilhosas, porque a Bíblia é um tesouro. Talvez você diga, não, eu já estudei essa passagem, esses 2 capítulos várias vezes, não tem mais nada para descobrir. Engano seu, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é uma fonte inesgotável. Cada vez que nós nos debruçamos sobre a palavra para estudá-la, novas coisas vão surgindo, novos fatos, e o Espírito Santo vai nos iluminando, e nós vamos, glória a Deus, aprendendo e apreendendo a palavra de Deus em nossos corações. Muito bem, irmãos, nós vamos falar hoje então sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja vigorosa. A igreja de Éfeso, irmãos, que estava localizada, como eu falei, na cidade de Éfeso, que era capital da Ásia. Mas lembre-se, província da Ásia. Havia 3 Ásias: o continente asiático, a Ásia Menor, que era uma grande região, que englobava várias províncias romanas, Galácia, Capadócia, Bitínia e Cilícia, etc.
E entre essas províncias estava também a Ásia. Então veja, a Ásia era o nome de uma região, era o nome de um continente, mas era também o nome de uma província, que tinha como capital Éfeso. Então veja que esta igreja na cidade de Éfeso, ela foi fundada, você sabe lá, estudando o livro de Atos, quem estabeleceu aquela igreja foi o apóstolo Paulo, juntamente com outros obreiros, Apolo, que era poderoso nas escrituras, Priscila e Áquila, que era um casal de ensinadores, e aquela igreja, portanto, era uma igreja vigorosa, uma igreja que de fato andava segundo a sã doutrina, uma igreja que tinha várias qualidades, mas faltou a ela o principal. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas irmãos, vamos devagar então. Eu quero aqui, temos praticamente meia hora, é pouco tempo, mas nós vamos aqui procurar fazer uma abordagem, ênfase por ênfase, dessa carta, para que não percamos nada. Se faltar alguma coisa agora, depois nós vamos ter uma outra oportunidade em que nós vamos fazer uma recapitulação. Como eu falei, são várias terças-feiras. Na próxima nós já vamos estudar sobre Esmirna, e depois Pérgamo, e assim por diante. Mas não vão ser apenas 7 terças-feiras. Nós vamos ter mais umas 2 ou 3 para fazer uma conclusão sobre esse assunto, porque há pormenores que nós não podemos perder. Mas façamos rapidamente aqui uma abordagem dessa igreja, a igreja de Éfeso. Nós lemos, irmãos, dos versículos 1 a 7, do capítulo 2, e nós vimos que essa carta, ela foi endereçada a quem? Ao anjo da igreja. Diz a Bíblia, ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo, claro, pelo contexto, você sabe que aqui não é nenhuma menção a um ser angelical. Anjo é um dos títulos que a Bíblia confere ao pastor, ao ministro, ao líder de uma congregação. O termo anjo, claro, alude também aos seres angelicais, mas também alude ao mensageiro de Deus, ao líder de uma congregação, aquele que é o responsável pela congregação. E veja que interessante que Deus, quando quer falar com uma igreja, ele geralmente fala com o líder. Ele só não fala com o líder se realmente o líder estiver totalmente desviado, como era lá o caso de Eli, que Deus teve que falar com Samuel, e outros casos também que nós vemos na Bíblia. Mas de preferência, Deus fala com o líder, ainda que ele esteja com a vida até um tanto atrapalhada, desagradando a Deus em alguns pontos, como era o caso do pastor dessa igreja de Éfeso. Mesmo assim, Jesus falou com ele, porque o líder é o responsável perante o Senhor. Irmãos, muita gente no nosso meio não gosta de ouvir falar de hierarquia. A hierarquia, irmão, esse negócio é assunto das Forças Armadas, é assunto de empresa, organograma de empresa. Hierarquia no nosso meio não tem, somos todos iguais. Sim, em parte é verdade, somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Mas por outro lado, Deus hierarquiza, Deus prioriza, Deus estabeleceu uma hierarquia, não para que alguém seja maior do que o outro, mas para que haja ordem na casa de Deus. Você já parou para pensar, se não tivesse hierarquia, se o pastor estivesse pregando e levantasse alguém no meio do povo, cala-te que agora eu vou falar, e o pastor encolhesse assim, tudo bem, pode falar. Já pensou se fosse assim? E teve até um obreiro lá, da igreja a igreja de Tiatira, que era um obreiro frouxo, que estava permitindo isso. Ele, na verdade, estava sendo dominado por uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa. E ali Jesus, porque vejamos, às vezes nós queremos ser mais misericordiosos do que Jesus. Jesus já tinha reprovado aquela mulher, e o obreiro parece que estava com medo, estava ali dando um tempo para ela e tal, e dali a pouco Jesus falou,
tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então veja, irmãos, aquela mulher estava querendo tomar conta do culto, estava querendo mandar em tudo, e o líder estava permitindo. E Jesus, veja a gravidade, irmãos, Jesus teve que entrar em ação e falar diretamente com o líder, e como que dissesse: olha, eu já reprovei essa mulher, e tu ainda estás tolerando. Então, meus irmãos, veja o cuidado que nós devemos ter. Deus fala com o líder, Deus trata com o anjo da igreja. Isto mostra que o líder é o responsável. E Deus, como eu estava falando, Deus estabeleceu uma hierarquia. Quer ver como isso é bíblico? Abra aí rapidamente Atos capítulo 15, só leitura que não dá tempo de explicar. Mas veja como Deus trabalha com ordem. Veja como Deus trabalha com hierarquia. Isso não é só coisa de forças armadas, não. Isso não é só coisa de empresa, não. E tem obreiro que parece que não entendeu isso ainda, e quer mandar no pastor, quer mandar no seu superior. Não aprendeu ainda que o obreiro deve ser subordinado, submisso. Irmãos, isso é bíblico, não estou aqui falando por conta própria. Eu tenho responsabilidade diante do Senhor. Então veja, Atos capítulo 15, versículo 6, observe. Congregaram-se, pois, note bem, os apóstolos e os anciãos, aqui no caso são os presbíteros. O termo aqui no original são os presbíteros. Os anciãos aqui são os presbíteros. Pesquise lá que você vai ver. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Os apóstolos eram a alta liderança da igreja do Senhor. Os apóstolos e os presbíteros aparecem em segundo lugar. Estavam assessorando, estavam com eles. Mas veja aqui a hierarquia. Veja agora o versículo 22. Versículo 22 desse mesmo capítulo. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. Agora veja, com toda a igreja. Com toda a igreja também aparece. O povo também participa. Mas veja a hierarquia. Os apóstolos, anciãos, isto é, os presbíteros, com toda a igreja. Pareceu bem a eles eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Mas veja também 1 Coríntios 12, 28, para você ver como Deus trabalha com hierarquia. 1 Coríntios 12, 28. O obreiro que ainda não entendeu isso, ele precisa voltar a aprender o ABC do que é ser um obreiro. O obreiro tem que aprender a respeitar os seus superiores. Então veja aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 12 de 1 Coríntios, versículo 28. E a uns pôs Deus. Quem foi que pôs, irmãos? Deus. Não foi o pastor. Não foi o ministério, foi Deus. A uns pôs Deus na igreja. Agora observe, primeiramente. Essa palavra primeiramente não está aí por acaso. Isso é hierarquia. Deus hierarquiza. Pôs Deus na igreja primeiramente. Apóstolos, aqui não é título, é o ministério apostólico. Hoje muita gente se faz apóstolo, mas aqui é o ministério apostólico. Ou seja, a alta liderança da igreja do Senhor, uma liderança de influência, uma liderança de exemplo, nesse sentido. Os enviados de Deus, os apóstolos, que não são missionários, não vá confundir. Eu vejo gente às vezes dizendo, não, os apóstolos da Bíblia são os missionários. Não, Paulo, ele tinha missionários consigo, mas ele era apóstolo. Missionários acompanhavam Paulo. Tinha vários obreiros ali que podemos chamar hoje de missionários. Mas Paulo que era apóstolo, Barnabé que era apóstolo. Então veja que apóstolo é uma chamada especial. É um ministério especial, é a alta liderança da igreja do Senhor. Não é que eles estejam numa posição superior, mas é que eles, na verdade, foram colocados para liderar, para governar a igreja pelo exemplo, pela influência, pelo ensino, pela liderança que Deus lhes deu. Então veja, apóstolos, agora note,
em segundo lugar, olha como a Bíblia é detalhista. Primeiramente, apóstolos. Agora veja, em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, veja, depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, etc. E alguém poderá dizer, mas esse negócio de púlpito, isso aí não está na Bíblia. Por que o obreiro tem que ficar num patamar superior? O pastor, será que ele é superior aos membros? Por que ele fica num patamar superior? Ele devia ficar embaixo também. Irmãos, o púlpito existe para facilitar a comunicação. Porque daqui de cima fica muito mais fácil para avistar todos os irmãos. Isso didaticamente é importante. Mas também tem base bíblica. Se você ler, por exemplo, vamos ler em Neemias capítulo 8, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz em Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 5. 8 de Neemias, versículo 5. Neemias 8 e 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Agora note, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ele estava acima. Se você ler esse texto todo, você vai ver que havia um púlpito de madeira. Já havia desde aquela época púlpito. Ele estava num lugar, num patamar mais elevado, para que tivesse destaque realmente. Isso não fala do destaque da pessoa propriamente dito, mas o destaque que a palavra de Deus deve ter. Porque a palavra de Deus tem que ter prioridade. Então a igreja que acaba com púlpito, não precisa de púlpito não. Vamos tirar o púlpito fora, eu tenho que estar no mesmo nível do povo. Isso aí é só força, né, de a pessoa querer forçar uma situação. Mas na verdade, o púlpito não existe para mostrar que o pastor é maior do que ninguém. Mas isso é porque Deus estabeleceu uma hierarquização. É Deus quem hierarquiza. Isso não é coisa do homem não. Porque Deus trabalha com ordem. Meus irmãos, então veja, eu acabei aqui abrindo aqui esse assunto, mas porque Deus, o Senhor Jesus, falou com o anjo da igreja que estava em Éfeso. Mas um segundo ponto aqui importante, irmãos, diz o texto que Jesus tem na sua destra, isso é, na mão direita, as 7 estrelas. Isso mostra que os pastores são comparados a estrelas. Estrelas, não no sentido de estrelismo, é claro, não é? Como hoje em dia, mas estrelas, são astros. Aliás, todos os cristãos, de maneira geral, são astros, diz a Bíblia. São como se fossem estrelas. Só que a Bíblia deixa claro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 41, que há vários tipos de estrela. Uma estrela se distingue da outra. E foi Deus quem estabeleceu isso. Veja aí, 1 Coríntios 15 e 41. Nem todas as estrelas são iguais. Nem todas as estrelas são iguais. Veja aí, 1 Coríntios 15 e 41. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Isso mostra que há vários dons, há vários ministérios. Deus tem usado cada um como Ele quer. Mas o importante é todos nós estarmos nas mãos do Senhor. Aleluia. Jesus disse que Ele tem na sua mão direita as estrelas, as 7 estrelas. E Jesus também, lá em João capítulo 10, versículos 27 e 28, Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas um terceiro item aqui que também me chama a atenção, é que Jesus disse para o pastor daquela igreja, que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No capítulo 1 de Apocalipse, menciona-se que aqueles 7 castiçais representam a igreja do Senhor. Não somente aquelas 7 igrejas, mas de maneira
indireta, de maneira figurada, aponta para a totalidade da igreja. Até porque o número 7 fala de totalidade. O número 7 fala de perfeição, fala de plenitude. Então não é por acaso que Jesus escolheu apenas 7 igrejas. Havia muitas igrejas na Ásia, mas foram selecionadas 7. Por que 7? Porque o número 7 aponta para a totalidade. Aquilo ali era para demonstrar que a mensagem de Jesus é para toda a sua igreja. Irmãos, muito do que foi dito por Jesus no Novo Testamento não foi apenas para a igreja daqueles dias. Aquela era a igreja nascente. A igreja começou com aqueles 12 discípulos que Jesus escolheu, mas ela começou com eles e ela continua até hoje. Então muito do que Jesus falou para aqueles 12 apóstolos também estende-se a nós, tanto que nós pregamos. Quando Jesus disse, por exemplo, entrai pela porta estreita, quando ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todas aquelas palavras que ele disse para aqueles primeiros cristãos, elas também se referem a nós, porque nós somos a continuação daquela igreja. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós lemos aqui sobre as igrejas da Ásia, o que Jesus escreveu, o que Jesus deu a João, para que João escrevesse, também é para nós. A maioria, claro que alguns detalhes que eram específicos para aqueles dias, mas a maioria do que foi dito ali é para nós também. E Jesus disse que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele está no meio da sua igreja. Irmãos, que maravilha a igreja ser definida como um castiçal. Isso salienta o dever de todos os seus membros brilhar em conjunto. Isso fala de unidade, porque um candelabro não poderia, por exemplo, ter uma lâmpada acesa, um castiçal com uma lâmpada acesa, a outra apagada, a outra acesa, a outra apagada. Ou seja, as 7 lâmpadas deveriam brilhar continuamente. E era isso que Jesus desejava quando ele falou com aquelas 7 igrejas. 4 delas, a maioria, 57%, para quem gosta de matemática, não estava agradando a Jesus. 4 de 7 não estava agradando a Jesus. 4 de 7 ouviu a mensagem, arrepende-te. Mas 3 delas, a minoria, a saber, a igreja de Filadélfia, que todos sabem, mas também a igreja de Tiatira e a igreja de Esmirna, 3, essas sim, não receberam a mensagem arrepende-te, mas receberam a mensagem para conservar, ser fiel até a morte. O que tendes, retende-o, até que eu volte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, guarda, retende, porque 3 delas não sofreram a repreensão nesse sentido, para se arrepender, mas a maioria, lamentavelmente, precisava se arrepender. E quando nós vemos que a igreja como um todo, ela é representada por um castiçal, irmão, significa que todos devem brilhar. Todos devem brilhar conjuntamente. Ou seja, falando aqui do campo de Cordovil, não é só a sede que tem que brilhar. Todas as congregações têm que brilhar. A congregação de Porto Carreiro tem que brilhar. A congregação de Nova Sião tem que brilhar. A congregação de Recanto Feliz tem que brilhar. Todas as congregações têm que brilhar. E brilhar conjuntamente, brilhar de forma harmoniosa. Irmãos, veja que mensagem para nós. A igreja é comparada a um castiçal. Glória a Deus. Isso fala de unidade. E Jesus disse que anda no meio do castiçal. Aleluia. Jesus está no meio da igreja. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória ao nome de Jesus. Mais um outro item, irmãos. Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece a sua igreja. Veja o que Jesus disse para o pastor daquela igreja. Eu sei as tuas obras. Muitos podem não saber, mas Jesus sabe. Glória a Deus. E é Ele quem nos aprova. Não é o homem que nos aprova.
não é o nosso coração que nos aprova, não é uma comissão que nos aprova, não é um ministério que nos aprova, embora tudo isso faça parte. Mas quem nos aprova verdadeiramente é Jesus. Muitos podem nos reprovar, mas se Jesus nos aprovar, isso é o suficiente. Glória a Deus. Mas se Jesus nos aprovar e outros corroborarem a aprovação de Jesus, que maravilha, isso é o ideal, mas nem sempre acontece. Às vezes Jesus nos aprova e o homem nos reprova. Às vezes o nosso próprio coração, irmãos, a gente não se sente bem. Mas a Bíblia diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que os nossos corações. E Deus dá testemunho daqueles que lhe são fiéis. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. E o Senhor Jesus disse: eu sei as tuas obras. A Bíblia diz que não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. É Deus quem aprova. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O trabalho que você tem feito, que você diz que o homem não vê, que a pessoa não vê, que o dirigente da sua congregação não vê, que o seu amigo não vê, que o seu cônjuge não vê, mas o Senhor na sua palavra diz: eu sei o teu trabalho. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas Jesus disse: eu sei também a tua paciência. Vejam, a paciência, não é fácil ter paciência. A paciência é uma virtude que é constantemente testada, provada. Eu me lembro que numa certa ocasião, eu morava em São Paulo, e aquele trânsito, que muitos dizem que é um trânsito infernal, e realmente é difícil. O do Rio de Janeiro também é, mas lá é pior. E eu fiz uma oração quando eu saí de casa, numa certa ocasião, falei: Senhor, me dá paciência, se eu posso suportar esse trânsito, eu não estou aguentando mais. Me dá paciência, Senhor, eu preciso de paciência, aumenta, me ajuda a ter paciência. E eu saí com o carro, irmão, quando eu virei a esquina, em poucos metros, veio um carro ali, entrou numa rua errada, bateu em mim. E eu, na hora, ameacei ficar nervoso, mas eu lembrei da oração, irmão, que eu tinha pedido para Jesus me dar paciência. E aí então era hora de exercitar. A paciência é provada, a paciência é testada. E eu citei aqui um exemplo corriqueiro, mas há coisas piores do que isso, irmãos. A pessoa é testada, quando a pessoa, muitas vezes, ela é submetida aos mais diversos testes, e ela tem vontade de falar uma palavra, ela tem vontade de tomar uma atitude, mas ela se segura, fala: não, eu não vou falar isso, eu não vou, porque a pessoa tem um cuidado, irmãos. E a palavra de Deus diz que aqueles que são pacientes, eles são recompensados. Veja aí, Hebreus capítulo 10, versículo 36, 10 de Hebreus, versículo 36. É uma abordagem bíblica, é importante ler nessa noite algumas referências. Veja aí, Hebreus 10 e 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então veja, irmão, nós precisamos de paciência, para nós não perdermos a bênção que Deus tem para nós. Paciência, glória a Deus. E Jesus, ele louvou exatamente essa atitude daquela igreja. Eu conheço, eu sei a tua paciência. Mas uma outra coisa que Jesus disse também para aquela igreja, falando com o pastor: eu sei que não pode sofrer os maus. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquele pastor era zeloso, ele era cuidadoso, que ele não suportava aquelas pessoas que faziam coisas erradas. Ou seja, não é aquela pessoa que comete um erro corriqueiro, aqui ou ali, se arrepende. Não, mas aquelas pessoas que insistem em fazer o mal, aquelas pessoas que são insistentes naquilo que não agrada a Deus, os enganadores, aqueles que pregam heresias, aqueles que se levantam em rebeliões contra o ministério. Essas pessoas, irmãos, não podem ser toleradas, biblicamente falando. E aqui, Jesus foi claro:
ao elogiar o pastor dessa igreja, porque ele não sofria, ou seja, ele não suportava os maus. E, meus irmãos, muitos suportam, infelizmente. Muitos suportam os enganadores, os falsos profetas, alegando que nós não podemos julgar. Irmãos, nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas, meus irmãos, quando Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus estava falando de julgamento calunioso. Jesus estava falando de julgamento difamatório. É esse tipo de julgamento que não cabe a nós. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós também, disse Jesus. Agora, o julgamento no sentido de examinar entre o certo e o errado e tomar uma posição, isso aí, irmãos, cabe a nós sim. Lá em João capítulo 7, versículo 24, Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai, segundo a reta justiça. Você já leu também 1 Coríntios capítulo 6? Ali diz também que o julgamento cabe a nós. Nós temos que julgar as nossas causas, diz a Bíblia, entre nós. Se alguém está pregando heresia, se alguém está tendo um comportamento que não está em conformidade com a palavra de Deus, tem que ser julgado. Tem que ser chamado para uma repreensão. E se ele se humilhar, se ele for uma pessoa que teme a Deus, ele vai, claro, aceitar a punição, vai aceitar a reprovação por parte do ministério e vai servir a Deus com alegria. Mas se for rebelde, irmãos, e continuar com um comportamento assim, aí não tem outro caminho a não ser Tito capítulo 1, abra aí, Tito capítulo 1, versículos 10 e 11, é o que está na Bíblia. Tito capítulo 1, versículos 10 e 11, olha que a Bíblia diz, é uma palavra forte, irmãos, mas o que é a palavra de Deus, eu não tenho temor nenhum de falar, porque é Bíblia. Eu de mim mesmo talvez eu não falasse, mas a Bíblia está acima de mim, Jesus está acima de mim, Deus está acima de nós, é a palavra do Senhor. Tito capítulo 1, versículos 10 e 11. Olha o que diz a Bíblia, Tito 1, 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, vamos continuar, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, este testemunho é verdadeiro, portanto, veja o que é calar a boca. Eu não vou parar ali a leitura, senão você vai pensar que é para agredir a pessoa. O calar a boca está explicado aqui, veja aí, versículo 13, versículo 13, esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Isso que é tapar a boca, não é você entrar em luta corporal com ninguém. Ah, está falando heresia? Vou pegar esse camarada agora, vou tapar a boca dele. Calma, meu irmão, tem que analisar a Bíblia com cuidado. Tapar a boca aí é no sentido da repreensão, porque a Bíblia diz que nós devemos repreender aqueles que são tolos, mas não no mesmo nível deles. Abra aí rapidamente, Provérbios 26, Provérbios capítulo 26, tem um jogo de palavras aí, que até, se você ler em outra versão, ou em outro idioma até, no espanhol especialmente, você vai entender até melhor esse texto. Mas no português, na versão corrigida, fica aparecendo uma contradição, mas é uma aparente contradição. Veja aí, Provérbios 26, 4 e 5. 26 de Provérbios, 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Parece uma contradição, porque o versículo 4 diz, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia.
E o versículo 5 diz, responde ao tolo, segundo a sua estultícia. Mas você tem que ler todo o conjunto da frase. Veja o versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Ou seja, você não vai descer no mesmo nível da pessoa. A pessoa às vezes é zombeteira. A pessoa às vezes é ameaçadora. A pessoa às vezes tem baixo nível. Fala palavrão. Xinga. Pega num pedaço de madeira para te atacar. Você não vai. É assim, eu vou te pegar também. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia. Mas veja o versículo seguinte. Responde ao tolo segundo a sua estultícia. Ou seja, responde ao tolo como merece. É a resposta que ele merece. Não é a resposta no mesmo nível. Não é a resposta que ele quer. Porque tem pessoa, irmãos, que faz pergunta capciosa. Tem pessoa que faz provocação para você se irritar e responder no mesmo nível dele. Então o crente que tem sabedoria, veja Jesus, irmão. Veja Jesus. Com que autoridade fazes isso? Jesus podia simplesmente dizer, eu faço com a autoridade que Deus me deu, que o Pai me deu. Só que eles queriam exatamente essa resposta. Porque se Jesus desse essa resposta, eles já tinham ali engendrado alguma coisa, urdido algum plano ali, alguma coisa, para tentar apanhar Jesus nas suas próprias palavras. E Jesus, com sabedoria, como que ele respondeu? Eu também vou fazer uma pergunta. O batismo de João, ele é do céu ou ele é da terra? Aí eles pensaram, bom, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não creem? E se nós dissermos que é da terra, nós não podemos fazer isso, porque o povo gosta de João. E nós vamos falar que é da terra o batismo de João? E aí eles disseram, não sabemos. E Jesus disse, nem eu também vos digo com que autoridade eu faço isso. Então veja que Jesus respondeu, mas não da maneira que eles queriam que fosse dada a resposta. Mas a resposta com sabedoria, irmãos, com sabedoria do alto. É isso que o texto aqui está dizendo. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio. Ele precisa da resposta, senão ele vai se achar sábio. Ele disse, eu falei e não me responderam. Ele vai começar a se ensoberbecer e achar que ele tem razão. Só que a resposta não é no nível que ele quer que seja dada a resposta. É um outro tipo de resposta. Então, meus amados irmãos, veja que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu vou terminar. Então, veja, não pode sofrer os maus. Glória a Deus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Veja que não é de hoje que os obreiros fraudulentos se passam por apóstolos. Hoje tem muita gente aí se passando por apóstolos. É preciso tapar a boca, diz a Bíblia, não é? Daqueles, tapar no sentido de repreender. Mas virtudes daquela igreja. Jesus disse para aquele pastor de Éfeso, sofreste. Vida cristã sem sofrimento, irmãos, não é vida cristã. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia também diz, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. E Jesus reafirmou, disse, sofreste e tens paciência. Jesus mais uma vez exalta a paciência daquela igreja, especialmente do seu pastor. Trabalhaste pelo meu nome, veja, trabalhaste pelo meu nome. Muitos, infelizmente, trabalham pelo seu próprio nome. Eu sou fulano de tal. Quer que o seu nome apareça, mas veja que Jesus exaltou aquela igreja, porque ela trabalhava pelo nome de Jesus. Quem trabalha pelo nome de Jesus, irmãos, sofre. Está lá em Mateus capítulo 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Veja, por causa do meu nome. Então aquele que trabalha pelo nome do Senhor, ele é perseguido. Glória a Deus. Mas a sua salvação e o seu galardão estão garantidos. Glória ao nome de Jesus. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Glória a Deus, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento.
dai força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Não te cansaste. Aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Irmãos, nós vamos até numa outra ocasião falar mais sobre os nicolaítas, porque a Bíblia não dá muitos detalhes, mas há algumas informações paralelas que podem nos ajudar a saber quem eram os nicolaítas. Mas vamos adiante, numa outra terça-feira nós vamos retomar, porque aliás, a outra igreja que também tolerava, no caso de Éfeso não, Éfeso aborrecia a obra dos nicolaítas, mas havia uma igreja que era lá, a igreja de Pérgamo, que infelizmente abraçara a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Mas veja, o grande erro da igreja de Éfeso, qual foi? A despeito de todas essas qualidades que eu mencionei. Irmãos, eu quero só dizer uma coisa, Jesus não ignora os nossos erros. Jesus não ignora o pecado. Jesus não põe panos quentes. Jesus não ignora. Jesus não acoberta. Ele traz à tona. E tudo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Abra aí rapidamente. 4 de Hebreus, versículo 13. Já estamos caminhando para o final. Mas veja, Hebreus 4 e 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, todas, não há nada que escape aos olhos como chama de fogo do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós temos que tratar com Deus. Não tem jeito. É com Ele que nós temos que tratar. Então veja, mas o grande erro dos Efésios não foi um pecado moral, irmãos. Veja que interessante. O pecado moral, nós muitas vezes reprovamos e parece que é o maior pecado que alguém pode ter cometido. A pessoa, claro que é pecado, não vá você pensar que eu estou dizendo que não é pecado. Mas o grande pecado daquela igreja não foi um pecado moral, mas foi o abandono do primeiro amor. Do primeiro amor. O amor, irmãos, é o mais importante. O amor é a essência da vida cristã. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é o maior pecado. A falta de amor a Jesus. A falta de temor a Deus, justamente por faltar o principal. Esse primeiro amor. E é interessante que Paulo concluiu a carta aos Efésios. Você já viu como Paulo terminou a carta aos Efésios? Veja que interessante, eu estava meditando hoje. Efésios capítulo 6, versículo 24. Veja como foi que Paulo terminou a carta aos Efésios. Efésios 6 e 24. 6 de Efésios, versículo 24. A graça, o último versículo de Efésios, veja. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Veja que a última palavra que foi dita àquela igreja por escrito, na carta de Paulo, foi exatamente sobre o amor. E foi isso que depois Jesus fez menção. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade, ou seja, o amor de Deus, o amor que eles deveriam ter. Meus irmãos, então, veja que coisa triste. E agora concluindo, Jesus tem o remédio para a perda do amor. Porque se terminasse aqui, ficaria triste até terminarmos aqui. Mas graças a Deus, que o Senhor tem o remédio, irmãos. Aleluia. Jesus é como um médico que aponta a doença. Ele faz o diagnóstico, mas ele tem o remédio. Glória a Deus. Aleluia. Deus aponta o pecado, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E nós vemos aqui que Jesus tem o remédio para a perda do primeiro amor.
E qual é o remédio? Qual é a solução? Lembra-te de onde caíste. Ou seja, a pessoa precisa refletir. A pessoa precisa pensar sobre a sua vida. Você está feliz com a vida que você está levando? Você está contente com essa vida que você está levando? Será que você tem agradado a Deus com essa posição, com essa conduta, com essa postura? Você tem agradado a Deus? Reflita. O Senhor Jesus disse para aquele pastor: lembra-te de onde caíste. Você está caído. Você tem que se lembrar onde foi que você caiu, onde foi que você fracassou. Tem que voltar lá. Tem que se arrepender. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Irmãos, e sabe de uma coisa? O arrependimento verdadeiro envolve intelecto, sentimento e vontade. Não é só sentimento. Eu estou sentindo. E a pessoa chora na presença de Deus. Mas Judas também chorou, irmão. Judas também sentiu arrependimento. Diz que ele se arrependeu. Mas foi um arrependimento meramente emocional. Foi um remorso. Foi só um arrependimento sentimental. O arrependimento verdadeiro tem que envolver intelecto, sentimento e vontade. É como o arrependimento do filho pródigo. Não foi só um arrependimento sentimental. Ele tomou a posição. Ele disse: quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho estão lá na casa de meu pai, e eu aqui pereço de fome? Sabe de uma coisa? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas ele não só ficou naquela boa intenção, não. Ele de fato se levantou, foi em direção da casa do pai, e quando ele estava chegando, o pai já o esperava, e correu em sua direção, e o abraçou, e o beijou, e o rapaz começou a sua confissão: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, como que interrompendo, disse ali para os seus servos: matai o bezerro cevado, ponde anel na sua mão, ponde alparcas nos seus pés, ponde nele um vestido novo, e vamos todos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Que maravilha, irmãos, quando a pessoa lembra-se de onde ela caiu e se arrepende. Não é vergonha não, irmão. Não é vergonha. Alguém dirá: não, mas fulano, eu não vou dar o braço a torcer para fulano. Maior do que fulano é Jesus. Maior do que Beltrano é Jesus. Se você pecou no passado, se você fez alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, é como se o seu barco estivesse amarrado lá atrás. Porque aconteceu com certos pescadores que saíram para pescar, irmãos, mas estavam com tudo lá no barco. O equipamento de pesca, a vara para pescar em alto mar, tudo pronto. E aí começaram a remar, e remavam, mas o barco não saía do lugar. E alguém disse: o que está acontecendo? E o outro olhou: rapaz, a corda está amarrada lá atrás. Desamarra lá atrás. E alguém foi lá, desamarrou a corda, e o barco saiu. Meu amado irmão, talvez o seu barco esteja amarrado lá atrás. E você diz: meu Deus, a minha vida não avança, eu não sei o que acontece, eu estou parado no tempo, eu não consigo evoluir, eu não consigo avançar. Desamarra o barco lá atrás. Lembra-te de onde caíste. Pratica as primeiras obras, diz a palavra do Senhor. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Veja, irmãos, que muitos pensam que o avivamento verdadeiro traz inovação. O avivamento verdadeiro traz coisa nova. A pessoa está preocupada com métodos revolucionários e tantas coisas novas. Mas, meu amado irmão, o verdadeiro avivamento começa com uma reconquista daquilo que foi perdido, daquilo que ficou no passado. E eu concluo agora fazendo aqui uma rápida leitura. Veja, Lamentações capítulo 5, versículo 21, diz: renova os nossos dias como dantes. Segundo Crônicas 29, 25 a 30, mostra o grande avivamento que houve nos dias do rei Ezequias, e que eles voltaram a cantar os mesmos hinos que Davi cantava, eles voltaram a tocar os mesmos instrumentos de Davi. Mas isso aconteceu há muitos anos. Irmãos, quando há um verdadeiro avivamento, a pessoa recupera aquilo que foi perdido, aqueles hinos maravilhosos, aqueles hinos que falavam de Jesus,
aleluia, aquele comportamento maravilhoso, aquele respeito que havia, o respeito à liderança, o respeito aos pastores, que muita gente não tem mais hoje, e meus irmãos, o comportamento na igreja, a reverência, o temor de Deus foi perdido, e muitos estão pensando em métodos revolucionários. Nós temos que recuperar o que foi perdido. Há muita gente em busca de mudanças, e eu não estou parado no tempo também. Nós temos que buscar aquilo que é bom, mas meus irmãos, nós precisamos também fazer o que está lá em Jeremias capítulo 6, versículo 16, veja aí, Jeremias capítulo 6, versículo 16, 6 de Jeremias, versículo 16, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Ponde-vos nos caminhos, perguntai pelas veredas antigas, aquilo que nós perdemos, irmãos. A prioridade é a palavra de Deus. Quando nós amávamos mais a palavra, quando nós tínhamos mais prazer em ouvir a exposição da palavra, quando nós ficávamos ansiosos para ouvir a palavra, e que hora que vai chegar a palavra? Eu quero ouvir a palavra, meu Deus, meu coração está aberto, eu quero ouvir a palavra, Senhor. Nós temos que recuperar isso, irmãos, o temor de Deus, o temor à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Mas muitos só querem saber de mudanças e de inovações, e ficam olhando para a igreja tal, e outra igreja, e etc. Lá eles crescem, lá tem número, lá tem muita gente, vamos fazer como eles. E a pessoa só está pensando em número, só está pensando em crescimento quantitativo. Mas irmãos, a nossa prioridade é o crescimento espiritual, a nossa prioridade é o crescimento na palavra. Veja, Provérbios 24 e 21, esse é o último versículo, eu termino. Provérbios 24 e 21. Olha aqui, irmãos, que conselho. A palavra de Deus é maravilhosa. Veja, Provérbios 24, versículo 21. 24 de Provérbios, versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Quanta gente hoje em dia, irmão, buscando inovação. Vamos fazer igual. E lá tem... vamos pôr um octógono dentro da igreja, para ter aquela luta do UFC, do MMA, porque aquilo atrai a mocidade, e vai ficar cheio de jovens, essa galeria vai ficar lotada, o pessoal vai ficar até pendurado na galeria ali, para ver os lutadores do MMA, e a gente pode até convidar aquele rapaz que é crente lá, e que ele também é lutador, ele pode vir aqui dar um testemunho, e vai encher de gente aqui, que maravilha! Irmãos, tomemos cuidado, o evangelho é coisa séria. Nós não temos que pregar o evangelho da maneira que as pessoas querem ouvir. Nós temos que pregar o evangelho da maneira que as pessoas precisam ouvir. Não é como elas querem, é como elas precisam. Tem que falar a verdade, irmãos. Claro, com amor, com tato, com respeito. Mas nós temos que falar a verdade da palavra do Senhor. Irmãos, as horas já me mandaram parar há muito tempo. Peço perdão para o pastor mais uma vez. Mas os irmãos sabem que um estudo como esse acaba tomando tempo, um assunto vai puxando o outro, a Bíblia é análoga, você sabe como é, então um assunto puxa o outro, e fica difícil às vezes da gente não falar algumas coisas, então, mas que Deus abençoe os irmãos,